Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar um pouco sobre algo que eu havia prometido, que era a questão do Natal, né? O Natal já passou, mas esse período que intermedia o Natal e o Ano Novo, ele é muito importante, porque existe uma contagem. Não é por acaso que o Natal é dia 25 e o dia primeiro é no dia primeiro, né? Então, a gente vai falar hoje sobre isso, né? Trazendo alguns assuntos importantes como referências, né, em relação à mitologia, a mitologia judaica cristã e as conexões que essa mitologia, que essas mitologias têm para com as outras, as demais mitologias, né? Eu não vou falar aqui sobre o Natal, é um culto ao deus Mitra, eu não vou falar aqui sobre isso que já falam na internet. Eu vou trazer o que aqui? Vou trazer algo que eu vivi, né? Eu fui elevado à barda druida, né? Pela Ordem dos Druidas Mundial, vivi com druida, eu tive ensinamentos druídicos, então eu vou trazer a parte druídica disso, que é a minha experiência particular, mas que condiz com tudo isso que falam também, né? Eu não costumo, eu não gosto, né? Vocês sabem que eu não sou muito dado a fazer pesquisas, né? Eu já fiz isso na universidade, quando eu fazia o meu mestrado na França, e compilar as informações e transmitir essas informações apenas por transmitir, né? Não é o meu papel aqui. Meu papel é trazer aquilo que eu realmente vivi e aquilo que eu acho importante. Então, as referências que eu vou trazer aqui, elas são referências vividas por mim, estudadas por mim, e eu tenho certeza que as informações aqui passadas, elas poderão ser revisadas e compreendidas a partir da própria inteligência de vocês, né? Da sabedoria de vocês. Pois bem, quando nós falamos de Natal, tá? Para entender bem, nós estamos falando de reinado. Tá? O Natal é um reinado. O Natal, ele é uma promessa do futuro rei. Era assim que os celtas pensavam, era assim os druidas, ou seja, os sacerdotes dos celtas, pensavam, tanto na era do bronze quanto na era do ferro. Sendo assim, todos os povos da antiguidade, tanto da era do bronze quanto da era do ferro, eles tinham essa noção de que quando a natureza ela entrava em adormecimento, ou seja, no inverno, e não produzia mais frutos, flores, né, era um momento no qual a grande deusa estava adormecida, né? No druidismo, a deusa ela tinha um totem representativo, que é a ursa maior. Então, a ursa maior, essa constelação que nós vemos, que fica no norte, ela dita, por exemplo, como vai ser o Nemeton. Nemeton em bretão significa o círculo, o panteão, o local, o cerimonial, o local onde nós iremos exercer uma ritualística dirigida a determinado culto, né? Isso na mentalidade celta, na mentalidade druídica. Pois bem, quando a natureza então chegava no inverno, que uns chamam de Yule, mas em bretão, né? No celta bretão, a gente vai encontrar a palavra Alban Artuan, que significa a luz de Arthur, né? Nós vamos compreender muito bem o que significa o Natal. No solstício de inverno, no hemisfério norte, que cai 21 de dezembro, nós temos a coleta do gui. O gui é uma planta que nasce no carvalho, na árvore carvalho, que ela tem umas bolotinhas brancas. Aqui no Brasil a gente tem uma coisa parecida também, mas não é a mesma coisa. Lá tinha uma importância maior e ainda tem uma importância maior, porque era como se fosse a única flor, o único fruto que germinasse, que poderia germinar no inverno. E essa coleta do gui era a esperança. Então o gui era branco, com as bolotinhas brancas, e eles faziam poções com isso, faziam misturas e alquimias em torno disso.
e era coletar, e havia a coleta do Gui, né, no 21 de dezembro. A coleta do Gui era feita para simbolizar de que havia ainda esperança, mesmo diante da noite, mesmo diante da escassez, né, da natureza, da mãe natureza, da deusa, havia esperança de que alguma luz poderia ainda surgir. Então, era a ideia do rei, né? E todo mundo conhece a história do rei Arthur. Pelo menos todas as pessoas já ouviram falar de rei Arthur. Então, o mito do rei Arthur, ele surge a partir disso, a partir da mentalidade celta, né? Tanto da Península Ibérica quanto dos povos do norte. E essa mentalidade de rei, de salvador, né, de Messias, né, aquele que vai salvar, ela não apenas pertence à mitologia judaica cristã, ela pertencia a todos os povos na antiguidade praticamente. Então, quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando do rei, né, da promessa. Da mesma forma que os celtas tinham essa mentalidade do rei que estaria prestes a vir, mesmo diante da maior escuridão, ou seja, da maior noite que existia, porque 21 de dezembro é a maior noite e ela tem, consequentemente, o menor dia. Então é a noite fatídica, né? Muitos temiam essa noite. Então, quando a gente pensa em Arthur, né, a mitologia, o mito de Arthur para os povos celtas, a gente pode muito bem entender como funciona na mentalidade judaica cristã, na antiguidade, a questão de Jesus. Então Jesus ele surge como um Messias, como o rei dos judeus, aquele que descende diretamente do rei David, né? O rei que começou a construir o templo. Pois então, Jesus e Arthur, eles comungam de uma mesma metáfora por conta da inteligência romana. Então, os romanos, eles importaram, né? A Europa em si importou, não apenas os romanos, mas os franceses também importaram, que são os filhos dos celtas, os filhos dos bretões, mesmo os franceses não gostarem muito disso, de serem bárbaros, mas eles eram bárbaros. Eles importaram das cruzadas, eles importaram toda essa essência do leste, do Oriente Médio. Então, quando eles trazem isso, eles trazem essa similaridade que para eles era fácil de entender. Então, quando a gente vai visitar algum lugar, por exemplo, né, a gente vai viajar, vai visitar um país, vai visitar uma cidade, nós costumamos a tentar comparar, ver assim, essa pessoa, ela é como se fosse tal pessoa na minha região. Essa pessoa ela tem a mesma importância de uma pessoa que eu conheço na minha região. A gente tem essa tendência, nós quando viajamos. Essa rua ela não parece tanto com a minha rua, mas também é uma rua. Então você acaba comparando os lugares. E quando você volta da viagem, você geralmente traz alguma coisa, né? Todo mundo que já viajou um pouco trouxe, né? Nem que seja para uma outra cidade, viajou e trouxe alguma coisa. Ele mudou. Todos que viajaram mudaram um pouco e trouxeram para onde retornaram algo novo, né? Uma informação nova, adaptada à realidade do local. Então, quando a gente fala de Natal, a gente está falando disso, a gente está falando de uma adaptação e uma inserção em uma cultura na qual seria impossível implantar algo novo se já não existisse. O Natal, então, né, essa figura do rei é o fundamental a ser entendido. Né? Os romanos só conseguiram, os europeus só conseguiram introduzir o Natal na Europa porque já existia na Europa, né, na mentalidade celta, essa visão do rei, ou seja, do Arthur. Então, quando a gente fala de Jesus na Europa, a gente está falando de uma inserção, de uma assimilação, de um sincretismo que ocorreu na época, ligando a mentalidade celta, né, dos europeus, principalmente da Península Ibérica,
ligando essa mentalidade a alegoria que predominava nessa mentalidade de um rei conectando a Jesus. Então, por isso que Jesus conseguiu ser inserido na Europa. E quando Jesus ele é inserido na Europa, aí que surge o mito dele, a mitologia em si, a personagem começa a aparecer. Então, Jesus se torna aquele que vai salvar, aquele que sofre, mas que tem esperança, que vai ressuscitar, que está sempre em todo lugar. Então, começa a mesclar com a questão do Deus. Que a partir do dia 25, começa uma contagem de 8 dias até o dia 1º do ano, né? Esses cálculos não foram assim, feitos do nada. Tem um porquê disso. Então, do dia 25 ao dia 1º, nós temos 8 dias, tá bom? Esses 8 dias, eles equivalem aos 8 dias, ao período de nascimento de uma criança, o momento de um menino, ao momento de sua circuncisão. É aí que entra o judaísmo novamente, né? Então, o motivo do 1º do ano ser 1º de janeiro e, consequentemente, o Natal, ou seja, o nascimento desse rei, né, de Jesus, né, na mentalidade implantada, na mentalidade renovada da Europa, ser no dia 25, é porque existe o fundamento dos 8 dias da circuncisão. E da onde surge isso aí? Esses 8 dias que é feita a circuncisão surge a partir do folclore rabínico, no qual diziam que no 8º dia, Lilith viria para matar os meninos, né? Matar as crianças como forma de vingança, né? Então, nesse 8º dia, era feito um pacto, ou seja, se você cortasse o prepúcio do menino e firmasse um pacto com Yod-Kei Vav-Kei, a Lilith ela se afastaria. E, consequentemente, a gente vai encontrar mais tarde, na ciência, provas de que no 8º dia, realmente, é um período no qual a potência de cicatrização de uma criança ela é muito maior do que no 7º ou do que no 9º dia. Então, o 8º dia existe isso. E o 8º dia, o que é também? O 8º dia, pela Kabbalah, é a soma de 2 mais 6, ou seja, Yod-Kei Vav-Kei, o nome do demiurgo, dá 26, e 26 dá 8. Então, o 8º dia, né? Eu poderia falar aqui de outras questões, né, sobre Lilith e David, né? Mas eu vou deixar isso para outro vídeo. A questão aqui, o que eu queria falar mais aqui, o que eu queria trazer para vocês aqui, é essa noção de que quando nós estamos vivendo festas agrícolas, nós não estamos mais vivendo as festas agrícolas como nós imaginávamos. Então, essas festas agrícolas, para nós hoje em dia, elas não fazem mais sentido. E é esse o motivo das festas agrícolas estarem sendo vivenciadas hoje de outra forma. Ou seja, o Natal, né, que era a comemoração do solstício de inverno, né, que era a festa do solstício de inverno, a luz de Arthur, ou seja, quando Belenos, o deus Belenos, ele estava intocado no útero da deusa ainda, e ele surgiria lá no verão, né, com a festa de Belenos, a gente passa a compreender que a festa agrícola durante o período da história, durante o período histórico, ela não mais fez sentido para nós porque nós passamos a viver em metrópoles. E isso os romanos perceberam. Então os romanos começaram a introduzir as lendas. Eles começaram a trabalhar muito mais nas alegorias do que no próprio plantio. Não faria mais sentido, e não faz sentido algum, né? Nós que vivemos em metrópoles, festejarmos festas agrícolas, porque as festas agrícolas antigamente elas tinham um propósito, existia uma colheita, existia um plantio, né? Existia confraternização, ou seja, a gente plantava, a gente colhia, nós mesmos fazíamos isso. Mas hoje em dia, como a maioria vive em metrópolis, até mesmo aqueles que vivem no interior, às vezes também não plantam. Então,
É por isso que hoje em dia as festas elas ganharam tantas simbologias diferentes, né? Mas não tão distantes da origem simbólica, mas que mesmo assim elas ainda estão ali. Então, esse vídeo eu gostaria de trazer essas informações sobre esse Natal, sobre o Ano Novo, por que do Ano Novo, que seja no oitavo dia, né, que é a data que é o dia da circuncisão, né, ou seja, o oitavo dia, dia 1º de janeiro, é basicamente o dia da circuncisão de Jesus. Né? É isso, é simples. É o dia que ele é circuncidado, que ele era judeu. Então, o mecanismo de criação mitológico, ele é muito longo, né? É impossível de datar e detalhar muito bem, com precisão, pois a transformação social, né? As metrópoles, não são algo que surge do dia para a noite. E da mesma forma, a mentalidade humana, mentalidade social, mentalidade religiosa, ela não é algo que se fortifica com muita rapidez, ou seja, é um processo. Então, o que nós vivemos hoje, para finalizar, é uma reformulação, uma inovação das antigas festas agrícolas, né? Que antigamente era Yule, ou Alban Artuan, ou seja, a luz de Arthur, que simbolizava essa esperança, a esperança da vinda de um rei, de um salvador. Posteriormente, nós vamos ter essa questão da proteção desse rei, né, de salvar esse rei, que é a circuncisão, que é o dia 1º de janeiro, é o dia que é feita a circuncisão de Jesus, alegoricamente. E nós vamos encontrar a grande cúpula que nos cobre e que influencia as nossas vidas até hoje e que muitas vezes não paramos para pensar o que nós estamos festejando, né? Tamanha é a mudança e transmutação de festas antigas que ganharam novos sentidos, mas ainda guardaram alguma essência. Então, por mais que hoje em dia nós não somos mais, a maioria, povos agrícolas, mas nós ainda guardamos, através da tradição, do folclore, guardamos ainda a essência dessas festas. Eu acho particularmente, eu acho que são festas bonitas, né? Mas que não fazem muito sentido, considerando justamente que nós não somos ou não vivemos mais como antigamente. E o sentido ele se transforma. Mas, mesmo assim, desejo a todos ótimas festas, né? Que tenham tido um ótimo Natal para aqueles que comemoram o Natal, um ótimo solstício para aqueles que comemoram o solstício e um ótimo ano novo para aqueles que celebram o ano novo e espero que adentrem nesse novo ano, né? Judaico-cristão, que entra dia 1º de janeiro, com o pé direito ou com o pé esquerdo, para quem é de boa noite, e que tenham muito axé. Muito obrigado e até mais. Ave Lucifer.